Bom, nesse nosso encontro aqui, né, nós vamos começar a tratar, né, da disciplina de desenho técnico. Vocês sabem que, né, para que nós consigamos tanto trabalhar como na parte, seja de projeto, bom, se for o caso de projeto, nós precisamos, como bons projetistas, né, saber desenhar um bom esquema, né, uma boa referência lá para os nossos interlocutores, não é isso? É isso, né? Se nós formos partir para a área, né, de executar alguma linha, né, vocês aí como técnicos em mecânica, né, teremos que saber muito bem interpretar um desenho. E para quem partir para a área de manutenção, também. Ou seja, a disciplina é tão importante quanto as demais, senão não estaria aqui. Não é isso? É isso, né? Claro. Não, eu comento tais coisas com vocês porque muitas vezes, né, as pessoas, eu também, né, enquanto aluna, né, em algum momento pensava, mas por que isso, né? Qual o objetivo de saber isso, uma vez que o meu curso está focado para tal área, né? Que objetivo eu tenho, por exemplo, de fazer cálculo técnico se eu vou ser técnico em mecânica? Então, às vezes, a gente parece que não visa, né? Que não acha os fundamentos. Então, a gente precisa começar a fazer toda essa amarra, né? Essa costura, para que a gente possa entender determinadas coisas. Bom, eu acho que vejo aqui no vídeo uma pessoa diferente, que é o seu Pedro, é isso? É isso, né? Não lembro do senhor, seu Pedro. Tá me escutando bem? Só faça um sinalzinho aí. Beleza, então. Então, né? Vocês, para quem já me conhece, eu só vou puxar aqui. Aqui, né? Só para a gente se situar. A nossa disciplina vai ser agora desenho técnico. Nós teremos aí em torno de 15 encontros, né? Entre estes encontros, né, nós faremos aí um trabalho. Mais para o final, né, da disciplina. Não sei se até no final a gente já não vai estar no encontro lá, não, falam em voltar, mas não sei ainda bem isso. Bom, enfim. Então, aqui, o que nós vamos tratar? O que diz a ementa lá de vocês? Diz que nós temos que sair daqui lendo, interpretando um desenho técnico fundamentado, né, em mecânica. Executando, né, esboços à mão livre. E também entendendo lá o que é um desenho preliminar e um desenho definitivo. Isso aí, né, é o primeiro momento aí da nossa ementa. Gente, o que é a ementa? É tudo aquilo que a gente precisa saber quando estuda alguma coisa, né, algum elemento aí de maneira mais eficaz, contundente, não é isso? Então, aqui, né, para a nossa disciplina de desenho técnico, a gente precisa, conforme eu falava para vocês, entender um desenho técnico, ler este desenho a seguir que ele chegue às nossas mãos, ou até mesmo, né, algum esquema, por assim dizer, né, porque muitas vezes vocês vão se deparar com essa palavra esquema quando vocês forem fazer comandos hidráulicos lá, né, na disciplina, a gente muda um pouquinho o termo, mas tudo é um projeto e ele é fundamentado num bom desenho. Então, fazer a interpretação disso. Muitas vezes, né, as coisas não vão precisar ser ditas para a gente. Nós vamos ter que ter em mente tudo aquilo que a gente aprenderá aqui, por exemplo, mais adiante na disciplina, linha tracejada, né? Linha pontilhada, traço ponto, linha cheia. O que significam essas linhas dentro de um desenho, da qual estão nos passando uma informação que eu não tenho uma linguagem aí verbal, que eu tenho ela de uma maneira bem informal, né? Então, a gente vai precisar ter esses conceitos aí em mente, né? Principalmente para quem for trabalhar diretamente aí
com este assunto. Então, parte da nossa ementa é isso, né? Aqui, falando com respeito ao desenho preliminar e desenho definitivo, do que se trata? O que é um desenho preliminar e um desenho definitivo? Me ajudem. Acho que preliminar é um esboço, né? O definitivo já é um croquis, que chama, né? Isso. Então, assim, ó, quando a gente passa a estudar desenho técnico ou leitura e interpretação de projeto, né? Eu não sei aqui se vocês têm um projeto de graduação aqui nesse curso, né? Mas lá em eletro, né? Os meninos têm. Então, a gente começa a usar esses termos. Quando a gente participa de uma reunião lá na empresa e decide, por exemplo, confeccionar uma peça, né? No caso de vocês, alguém ali vai fazer um rascunho, um rabisco dessa peça. Isso é o preliminar. Pode falar, Rafa. Isso seria um croquis, no caso. Isso seria chamado também de um desenho preliminar. Quando o Rafa entregou a peça lá para o Rogério, né? E o Rogério fez os cálculos e o Rogério disse que vai funcionar mediante tudo aquilo que a gente viu, né? Até mesmo lá em ensaios, ele escolheu o material adequado, enfim. Ele calculou e disse que as dimensões são tais e fez um desenho. O que significa que esse desenho, que esse croquis passou a se tornar? Definitivo. Definitivo. E depois disso, vocês vão ver ainda outros termos, né, que poderão ser usados. Desenhos executivos. O que eu quero dizer com isso? Todas essas linguagens são pertencentes aqui, da nossa disciplina, desenho técnico. Ou seja, significa que eu tenho a parte de vontade de fazer projeto, que é onde eu rabisco, né? Faço aquele croquis, né? Eu recebo muito isso aqui, né, na construção civil. As pessoas, quando desejam fazer um imóvel, né, uma edificação, elas mandam aquele croquis, né, aquele desenho do que elas imaginam que precisam. Depois eu fundamento aquilo, né, num desenho mais aprimorado, com aplicação de escalas, e entrego a elas para ser algo definitivo. E o executivo é a junção de tudo aquilo que precisa. O que eu quero dizer com isso? No caso de vocês, como vai ser a peça de vocês no contexto? Ela vai ser soldada? Ela vai ser aparafusada? Ela vai ter flanges? Ela vai ter eixos? Ela vai ter N coisas, N situações que talvez precise de uma compatibilização do desenho. Da peça lá que vocês idealizaram, o Rafael e o Rogério, por exemplo, lá na reunião, né, no exemplo que eu citei, junto com demais informações que vão vir, como se for um parafuso, por exemplo, né, quais são, quem vai fabricar isso, né, quem vai fornecer. Então, precisa da compatibilização. Até chegar ao desenho na executivo ou projeto executivo, existem muitas passagens ainda, né, a serem trilhadas. Então, para finalizar, eu digo que a ideia aí de vocês está bem correta, né? Quanto à pergunta lá da outra página ali de ementa, né? Com respeito ao que seria preliminar e definitivo. Bom, prosseguindo. Ainda dentro da nossa ementa, a gente precisa entender as funções do desenho técnico, os instrumentos para desenho técnico, formatos de papel, caligrafia técnica, desenho geométrico. Gente, vamos lá, vamos se situar. O que significa isso? O que tem de função desenho técnico? Como vocês enxergam? Desenho técnico é como se fosse a matriz da peça. É toda a descrição da peça ali, no caso. Isso. Então, aqui, a gente precisa se nortear que não é simplesmente fazer um desenho sem nenhuma perspectiva, né? Sem nenhum fundamento.
tudo isso aqui, apesar da palavra ser desenho, nos remeter a algo fácil, né? Nos remeter a algo legal de fazer, existe todo um contexto de responsabilidade técnica, conforme o nome da disciplina diz. Ele é completamente padronizado, normatizado. Eu vou dizer para você, sem medo de errar, nós temos normas técnicas, inclusive para caligrafia, ou seja, para como vamos escrever numa planta. Então, a maneira como eu vou escrever, a letra que eu vou usar, o tamanho disso, vai chegar nas mãos de vocês e vocês vão dizer se o desenho tem fundamento, se está correto ou não. O que eu quero dizer com isso? Que esta padronização é fundamental para dar credibilidade e parâmetros técnicos para os nossos desenhos. Para aquela informação, né, que nem acho que foi o Charles aí que comentou, que é aquilo, né, que vai... Então, a gente precisa fundamentar isso de uma maneira bem correta e isso é um modo aí de padronizar. Então, quando eu falo aqui para vocês da função do desenho, é justamente essa. Entregar lá para o cliente, né, para o nosso chefe, para aquele que compra o nosso trabalho, algo, né, que dê a ele a solução, né, que informe ele através do que ele enxerga, o que realmente vai ser executado e o que realmente vai ser realizado lá, né, no canteiro de obras dele ou, enfim, na fábrica dele. Bom, os instrumentos de desenho. O que vocês acreditam que sejam aí os instrumentos que a gente tem para desenho? Escalímetro. Compasso, Isso. régua, então, lápis, borracha. Então é isso que nós já vamos começar a estudar hoje. Então, assim, tudo aquilo que vai nos dar de subterfúgio aí, né, para que a gente possa executar uma planta, né, executar um desenho, é aí os nossos instrumentos. Então, os colegas falaram escalímetro, lápis, borracha, compasso, transferidor de graus, né, réguas, pranchetas, né, mesas de desenho, que hoje em dia não é, né, os projetistas já estão mais, né, mais avançados, né? No meu caso, eu não desenho mais à mão, mas a gente precisa saber de onde veio, né? Porque todo o nosso desenho geométrico está fundamentado nessas coisas, né? Então, assim... Calculadora? Hoje... Oi? Calculadora também? Aí eu já diria assim, seu Pedro, a questão dos desenhos, por exemplo, para o senhor projetar, o senhor vai precisar, obviamente. Mas os transferidores, eles são um grande subterfúgio, né? Por exemplo, quando a gente fala em escalímetro, em cada escalímetro, a gente vai ver agora, né? Nós temos ali 6 escalas de transferência. E isso ajuda muito, né? Porque às vezes tu tem uma perspectiva ali de cabeça, tu consegue fazer aquela transposição e imaginar aquilo, né, num tamanho real. Então, assim, tudo que vocês estão imaginando, né, estão falando aí, está correto de fato, né? Tudo que é subterfúgio aí para que a gente possa entregar algo que o leitor se sinta familiarizado e compreenda, né, o que vai ser o projeto dele, é um modo aí de instrumentação para nosso desenho. Formatos de papel. Gente, o que seria lá os formatos do papel, que também vamos ver aqui de maneira mais abrangente. O que eu quero dizer com isso, com o formato do papel? Posso entregar para o meu cliente um desenho, uma planta, numa folha de caderno? Fica meio... Não, tem que ser na folha certinha. Tem que ser nos padrões. A4, A3, A2. Isso, Rogério. O Rogério chegou onde eu queria. O que significa isso? Quais são os tamanhos usuais hoje, que também vamos ver mais certo. O nosso colega falou tamanho A4. Deixa eu pegar aqui. Então, tamanho A4 de um papel.
É a nossa famosa folha de ofício, não é isso? 210 por 297. Exato. Então, sabermos isso. Nós vamos ter esses formatos de papel até que nós chegamos a um formato aí convencional para projeto do tamanho que nós chamamos de A0. Ou seja, dentro deste A0 cabe o A4, 2A4, 1A1, 1A3, 1A2 e 1A0. E o A0 que compreende todos. Existem outros tamanhos de papel padronizados? Eu não conheço. Existem. Se vocês forem ver lá, a gente tem a série A, que a gente chama, né? Que é esses que eu estou falando para vocês. Tem outros menores, né, ali. Mas lá na indústria, vocês vão achar o que nós estamos conversando aqui. Então, como o nosso tempo é limitado, nós não temos tempo aí de ficar, né, divagando sobre outras formas. Mas o que eu quero dizer para vocês é que nós temos que ter aí, né, noção que existem, tem os B também, né? Então a gente precisa entender que existem outros formatos, mas o que nós vamos nos convencionar é isso. Esse papel que eu mostrei para vocês, ele é um papel padrão para entrega de um documento? Sim ou não? Eu não sei se vocês enxergam, ele é um papel, ele é uma folha de ofício, né? Porém, ele é rosa. Isso é um papel padrão para projeto? Não, não. Não, né? Então, nós vamos ver aqui vários tipos de papéis, né? Para nós poder desenhar, ele se comporta bem para determinada função ou não. Mas também a gente precisa entender que a questão aí, né? Das convenções, né? Da apresentação, né, para o nosso cliente lá, um papel rosa, a gente, lá na escola, né, gente, lá com um trabalho mais infantil, né, mas nós não vamos entregar num órgão aí um papel que não seja, né, branco, né, convencional, que as pessoas entendam como um documento, parece que dá descrédito. Assim como escrever algo com caneta vermelha, não é isso? Ninguém assina documento a não ser com azul ou preto, não é convencionado? A mesma coisa nós aqui, quando geramos um projeto, uma planta, né, um desenho técnico carimbado, né, oficial, ele jamais é em qualquer cor ou em qualquer forma da qual a gente imagine. Prosseguindo. Os formatos, né, então já falamos. A questão da caligrafia, né, que eu falei. O que é a caligrafia? É as letras, né? As fontes, os formatos das fontes. Exatamente, as fontes. Então, já que aí o Rogério comentou das fontes, e eu falei lá de um trabalho. Se eu for entregar um trabalho oficial lá na escola GP Machado, qual é a fonte aí que a gente usa? Para escrever lá no... Qual o tamanho de letra? Um trabalho acadêmico... Oi? Seria tamanho 11? Isso, né? 11,5, não é isso? Isso aí. 11,5, né? Tem que deixar as margens na direita um tanto, né? Ele tem toda uma padronização para ser entregue, né? Então, a mesma coisa aqui. A questão da caligrafia, no caso de quem está desenhando à mão livre, né? Ou lá mesmo no AutoCAD, né? Que é o que a maioria dos projetistas usam hoje, né? Um desenho por programa computacional, já se preocupam com caligrafia, fazem ali, né? O programa aceitar o tamanho da fonte de maneira correta. Então, é isso, né? A gente começar aí a padronizar tudo, né? Inclusive o tamanho e como nós escrevemos. Bom, ainda faz parte da nossa ementa saber de linhas retas. O que são linhas, né? Tudo aquilo que nós podemos interligar por um ponto, não é isso? Então, se elas são horizontais, verticais, perpendiculares, paralelas, oblíquas,
mediatriz, divisão de segmentos, tudo isso nós vamos ter que compreender aí como é que a gente faz o desenho. Porque lembram que eu falava para vocês? Tracejado, ponto, tracejada, ponto, tudo isso nós temos aí referências que nós vamos entregar. No momento que eu ponho uma linha tracejada, eu quero lá que vocês entendam que o meu desenho se refere a tal momento, né? Ou a tal situação. Então, isso tudo a gente vai ter, faz parte aqui do nosso conhecimento, da nossa ementa, né? Para que nós possamos entregar essas coisas corretas. Aqui, né? Também vamos entender sobre ângulos, medição, bissetriz, concordâncias, né? Problemas gerais, arcos. Então, como que nós vamos poder fazer essas concordâncias? Escalas, né? Que é o que o seu Pedro, eu acho que pensou ali na questão do transporte através de cálculo, né? Na máquina, né? Linhas, que já falamos, né? Quais os tipos, as aplicações de tal, para que situação, né? As vistas, que também precisamos saber. O que são vistas, gente? Vistas são... É para te dar uma melhor visão do desenho, né? Te mostrar detalhe do desenho pela uma vista lateral direita, uma esquerda, uma frontal, uma superior. Nós vamos ver a tua vista. Isso, nós vamos ver agora em seguida que a gente consegue, né, ter 3 tipos básicos aí de desenho, né? Então, assim, por exemplo, o geométrico, né? Eu tenho uma vista plana. Quando eu aqui mostro para vocês, né, o telefone, eu tô dando uma vista frontal dele, não tô? Sim. Sim. Agora, se eu der uma inclinação nele, né, vocês já conseguem observar que ele possui aí, né, uma determinada profundidade, uma espessura. Vocês já conseguem ter mais informações. Então, no nosso caso aqui, principalmente no de vocês, aqui em mecânica, vocês começam a ter a necessidade de entender esta parte de geometria, né? E mongiana, que é justamente entender as coisas dentro de uma perspectiva plana ou não? Isométrica. Isso. Isso que nós estamos falando trata-se de geometria mongiana, né? Ou seja, é aquela geometria que trata das figuras, né? No espaço, né? Sim ou não? Quem lembra disso lá da escola? É isso, né? Estão escutando? É o cortado teu áudio. Então, eu dizia, se vocês me escutam agora, só me façam senha, por favor. Tá. Eu dizia para vocês que esta geometria mongiana, né? Lá na faculdade a gente chama de alga, damos um apelido, né? Então, esta geometria trata das figuras não no plano, não como a gente está vendo aqui, em vista frontal, lateral, não. A gente trata delas em perspectiva. A gente trata delas no espaço. Então, aqui vocês começam, né? É intrínseco para quem vai desenhar, para quem vai trabalhar com isso, conseguir imaginar esta caneta no espaço. E não ver ela dessa forma simples, mas ver tudo que ela tem de perspectiva, né? Porque, afinal de contas, quanto mais espacial eu tiver, né? Quanto mais informações de detalhes eu der para o meu desenho, mais o meu telespectador, né? Aquela pessoa que vai fazer a leitura, vai entender que ela é redondinha, que ela tem aqui uma presilha, né? Para pôr na roupa, para prender, que aqui ela tem um pequeno almofadado, não é isso? A fim de atenuar alguma ergonomia, né? Ruim que pudesse ter para a escrita, né? Que a ponta é mais fina. Então, isto é o que eu quero que vocês enxerguem. O desenho, não daquela forma simplista, né?
que a gente está acostumado a ver, e sim dele em perspectiva, né? Dele com o máximo de informações possíveis para aquelas pessoas que vão fazer as tais leituras. Bom, vamos ver ainda representações no primeiro diedro e no terceiro diedro. O que é o primeiro diedro e o terceiro diedro, gente? É o rebatimento da peça. Perfeito, perfeito. É exatamente o que a gente comentou aqui com outras palavras. Tu vê no primeiro diedro algo muito plano, não é isso? Sim. Muito superficial, eu acho que era o que o Rafa ia dizer, não é? Isso aí. E no terceiro diedro, tu consegue ter aquela figura mais elaborada, melhor explicada, né? Mais entendida, vamos dizer assim, por quem faz a leitura lá. Porque é isto que a gente tem que ter em mente. Quando tu desenha, quando tu faz um projeto, tu não tá junto com a pessoa. Às vezes tu entrega um projeto que nem é para tua cidade. Porém, ele tem que chegar lá e funcionar. O Rogério balançou a cabeça porque eu sei que ele trabalha em plataforma. Os projetos que tu vê lá não são daqui, né, Rogério? Na verdade eu faço, né? Eu sou desenhista cadista. A gente manda bastante. Exato. Mas em A gente manda plataforma para bordo e tudo. não é muito comum vir coisas de fora? Sim, sim, com certeza. E então, quando chega lá, para ti que é cadista, é fácil. Porém, para outras pessoas que não são, pode ser algo bem complicado se não tiver o máximo de informações possível, não é isso? Sim, sim, isso mesmo. Bom, prosseguindo então. Também vamos entender rotações de detalhes, né? Oblíquos, cotagem, algumas definições, método de execução, cortes, achuras, corte total, corte em seções. Para o nosso colega aí que é cadista, né? O que eu estou falando? Ele vai entender bem. A questão de cotagem, o que significa? Desculpa, não entendi. Eu disse que para ti a linguagem já está comum aqui, né? Mas, por exemplo, quando eu falei ali cotagem das peças, o que significa? É as medidas? As medidas, as dimensões. Gente, por incrível que pareça, temos padronização para isso. Não posso ter medidas, colocar dimensões nas minhas peças de qualquer modo. Não é verdade, Rogério? Sim, sim. Quando eu pego tudo dentro da escala, certinho. Tudo dentro da escala, todas iguais e todas obedecendo uma sequência. Se eu cotei a peça, a caneta aqui em cima, a vista lateral tem que ser cotada também. Com a cota por fora, se aqui foi também. E assim por diante. Tudo isso tem padronização, tudo isso tem metodologia e tem normas técnicas das quais a gente precisa seguir rigorosamente a fim de dar crédito, né, aí para o nosso desenho. Bom, ainda, né, desvio, meio corte, corte rebatido, rupturas. Gente, não vou ficar me detalhando aqui porque nós vamos ver melhor, né, mas o nome já está dizendo, né? Quando estou falando em meio corte, o que significa, Rogério? Tu lembra? Não lembro, tá tão corriqueiro que muitas coisas eu não lembro. Muitas coisas a gente já não lembra usando, né, o termo técnico. Mas então aqui, sim, tudo isso faz parte do quê? Dos detalhes, né? Como é que eu represento uma ruptura de uma peça? Uma peça que quebrou. Eu tenho um tracejado de linha específico para fazer isso, né? Como que eu faço um corte, né, batido? Eu tenho outra metodologia de linha para isso, né? Algum desvio que eu vou fazer também. Então, tudo isso são padronizações, né, que nós vamos ver lá, logo em seguida, aliás, né, com respeito aqui às nossas peças. Bom, prosseguindo. Alguma omissão de corte, representações tridimensionais, perspectiva cavaleira, perspectiva isométrica. Esse método já ouviu, né? Sim, sim.
Faz Os dois, parte, na verdade. os dois, né? Então, faz parte daquilo que falávamos, né? Sobre a nossa geometria lá, mongiana, não é isso? Sim. Ou a tridimensional, aquela da qual, né, a gente vai visualizar ali a peça de uma maneira muito mais abrangente, que nem alguém tinha comentado ali. Bom, só deixem... Bom, aqui eu coloquei para vocês algumas bibliografias, né, que nós temos aí. Para quem tiver interesse, não sei se vocês estão acompanhando lá os slides ou estão acompanhando a apostila, né, mas está tudo lá correlacionado. Bem, então, vamos começar a aula de hoje? Introdução ao desenho técnico. Então, nós vamos iniciar pelo nosso desenho geométrico e depois o nosso desenho projetivo. Vou trazer mais para cá. Vocês conseguem, através das figuras que eu coloquei aqui, compreender o que eu quis dizer colocando essas figuras com o termo geométrico e projetivo? Sim. Sim. Por exemplo, o desenho geométrico é o que nós mais utilizamos na nossa rotina, não é verdade? O desenho geométrico é aquela figura plana, é aquela casinha que a gente desenha para o filho, não é isso? Quando pede para fazer um desenho. A figura de um automóvel, quando pede para fazer lá, né? Então, é aquilo do nosso dia a dia. Então, por isso que eu representei ali com que figura geométrica bem conhecida da matemática, gente? Triângulo, retângulo. Um triângulo, né? Então, e aqui o projetivo, né? Quis dar ideia para vocês aí de algo, né, que está com perspectiva, não é isso? Então, basicamente, a estrutura do nosso desenho, né, vai se dar nesse contexto. E depois, né, os desenhos aí no terceiro diedro. Bom, vamos iniciar estudando, tá aqui, bem grande, né, no nosso triângulo, escrito no plano. O que eu quero dizer com isso? O que eu quis dizer com esse desenho aqui? Com essa escrita aqui? Nós vamos... Ele está no plano 2D, está no plano frontal ali. Isso, né? Que nós estamos estudando sob o prisma X, Y. Não é isso? O plano bidimensional, não é? Que é o que o Rafa falou. Tá certo, Rogério? Estou, né? Sim. Então, sim. Nós vamos começar o nosso estudo, né, com um desenho no plano. Bom, quando iniciamos o nosso estudo com desenho no plano, a gente vai ter que compreender como que vai se dar, né, as fases do nosso desenho geométrico. Bom, nós já vimos, né? Nós já falamos aqui. Mas o nosso desenho geométrico, ele vai ser aí composto por alguns instantes, por umas fases
das quais elas são fundamentais. Coloquei aqui para vocês esboço e desenho preliminar. Qual será a diferença, gente? O esboço é um rascunho, né? O preliminar já é um desenho já em fase adiantada, já processo de término. Isso. Então, o que que ocorre? O nosso esboço, eu coloquei aqui como uma definição para ele, por exemplo, é o desenho feito à mão livre, que é aí o que o Charles falou, né? Mão livre é rascunho, né? Vulgarmente falando. Então, ele não corresponde, né? Ele não se representa através de uma norma específica e não tem uma escala definida. Porém, ele deve respeitar proporções. Por que que eu digo que ele deve respeitar proporções, gente? Eu não vou estar desenhando, por exemplo, sei lá, vou citar um exemplo comum para mim, uma linha de ar comprimido, né? Que é o que eu trabalho aqui em mecânica com vocês, em comandos hidráulicos. Eu não vou representar a minha linha de tronco muito menor que a minha linha lá de alimentação, correto? Correto, né? Aquilo que alimenta, que corre durante toda a fábrica, ao entorno de tudo, não pode estar representada de uma maneira muito menor que um bico lá que alimenta um determinado maquinário. Por que isso? Pode falar, Thiago. No encanamento geral, no caso. Exato, exato. O encanamento geral é sempre maior do que os Isso. outros. Não quer dizer, né? Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui? Que o nosso desenho, apesar de um rascunho, como ele é uma leitura não verbal para as pessoas, ele tem que ser o mais ideal possível, ainda que um rascunho, ainda que um esboço, para que o meu leitor não crie falsas expectativas daquilo que ele está recebendo, do que ele imagina como vai ficar. Bom, no segundo momento, o preliminar seria aquele desenho aí passivo de modificações. Nós já tínhamos aceitado isso como verdade, não é mesmo? Por quê? Porque eu fiz o rascunho, vamos supor, vamos tratar de uma linha aí que alimenta lá ar, que é uma linha de ar comprimido, que nem eu dei para vocês. Eu desenhei toda a linha tronco e ela passou, essa tubulação toda pelo lado esquerdo da fábrica, visto aí a frontal do prédio. Aí eu chego na reunião, converso com vocês mediante aquele rascunho, que eu fiz ali à mão, na folha de ofício, e vocês dizem, olha, não vai ficar bom passar pelo lado esquerdo. Fica bom pelo lado direito, com as mesmas ideias que tu tem aí, com as mesmas linhas secundárias saindo dessa tronco, com as mesmas linhas de alimentação, porém tem que ser pelo outro lado, porque aqui nós vamos ter aí, sei lá, uma elevatória de esgoto a meio do caminho. Pode ser, não pode? Então, aquele desenho ele passa a ser preliminar, ou seja, ele tem lá modificações a serem feitas. Então, ele aceita isso ainda porque ele não é algo executivo, não é isso? Sim. Correto. Bom, o que faltou aqui no meu... no meu rascunho aqui, que eu fiz para vocês? Faltou dizer do desenho definitivo, que seria o quê, gente? Aqui que eu não coloquei, mas eu coloquei agora aqui embaixo. Falta aqui, teria para ficar sintetizado. O desenho definitivo, ou seja, é aquele que me dá uma solução final para o meu problema, não é isso? Para o meu projeto. E faltou falar também dos desenhos
que é tipo detalhe. O que é o desenho detalhe? Ele tem toda a descrição da peça, no caso, né? Isso, as medidas, né? o ângulo, a espessura. Então, o Tem toda uma desenho descrição. Isso, o desenho detalhe é aquele desenho, né, que me dá um ponto específico. Vou dar um exemplo lá do meu mundo para vocês, pode ser? Por exemplo, quando a gente calcula lá, né, na construção civil uma viga, por exemplo, vocês sabem que uma viga, normalmente, né, vamos falar aí de uma mais simples, elas têm aço, né? Elas são representadas correndo, né? Aí o redor de uma casa, vamos supor, então ali representa-se o vigamento em torno, supondo que isso é uma casa, né, em todo o entorno. Aí eu pego e faço um detalhe. O que é o detalhe? É como se eu pegasse apenas a viga deste lado, cortasse ela ao meio e mostrasse para vocês ela desse modo. Ia aparecer no desenho de detalhe, né, os 4 ferros, os estribos, né, que amarram esses ferros. E isso é como se fosse para o Rafa lá, né, para o Rogério, desculpa, que trabalha lá com desenho, né? Isso é um print daquele corte. Então, isso passa a ser um desenho detalhe. Eu vou mostrar aqui, eu tenho aqui as plantas para mostrar para vocês como é que funciona. Então, eu não relacionei aqui, mas eu coloquei aqui embaixo, tá, gente? Então, as fases do desenho geométrico, né? O esboço. Aquele desenho à mão livre, representa uma ideia, não responde a uma norma específica, né? Não tem uma escala definida, respeita proporções, isso que a gente já mostrou lá. O preliminar, então, é aquele que tu vai, né, com rascunho lá, define o rascunho na reunião, né, e depois tu vai para esta etapa, né? Preliminar. É o anteprojeto. Ou seja, ele ainda precisa de aprovação de mais algumas pessoas para ser um projeto. Depois, o definitivo, né, que é o que eu não marquei aqui, que eu disse para vocês, que é a solução final do projeto, né? É o desenho de execução. Então, depois daqueles 2 encontros, da qual eu escolhi a ideia, a qual vai me nortear, e depois que ela foi aprovada, parte-se então para o projeto. Então, ali eu tenho uma solução. Ali eu digo, né, que vai ser executado de tal modo aquele projeto. Então, este é esse desenho definitivo, né? Que é o desenho muitas vezes chamado lá por nós da construção civil como desenho executivo, lá que a gente chama. Vocês aqui chamam de definitivo. Bom, e o desenho, né, de detalhe que a gente falava, né? Que é esse componente aí mais isolado, ele é parte de um todo. Então, também podemos ter aí o desenho conjunto, né? Ou seja, ele mostra vários componentes que se associam para formar um todo, geralmente utilizado para montagem e manutenção. Vamos ver se o Rogério me ajuda. O desenho detalhe é aquele que eu explicava para vocês como se fosse lá a minha viga, né? Que eu cortei e aí ela ficou desse tamanho aqui, né? Porque seria lá a dimensão da forma e aparece os 4 aços, né? Aqui, isso é um detalhe. O desenho conjunto, eu posso dizer que são vários desenhos que compõem a minha viga, por exemplo, ao longo desse perímetro aqui? Porque vocês sabem, estão me escutando, gente? Porque o que acontece? No caso da construção civil e no caso de vocês aqui do curso de mecânica, muitas vezes os meus detalhes, ele modifica ao longo, né, do perímetro, não é isso? Sim, que tá mostrando uma outra vista, tu fez o rebatimento e jogou numa frontal, né? Para ver o detalhe porque... Perfeito, Rafa. Porque o que acontece? No meu caso lá da viga, eu posso chegar nesse ponto aqui, devido às características que eu tenho de alvenaria aqui embaixo, ou de, né, de superestrutura lá, pilares, enfim, ela pode ser mais espessa, aqui pode ser dessa espessura, por exemplo, 20, que é o convencional, e aqui ela já pode estar com 40. Então, este desenho aqui,
eu posso ter que fazer desenho conjunto com vários pontos de desenho de detalhe para representar o todo, não é isso? Por isso que tu vai fazer o corte, né? Um corte A, um corte B, na longitudinal e na transversal, para te jogar na vista frontal aí. Exatamente, exatamente. Então, no caso de vocês aqui, vocês até têm alguns exemplos lá na apostila de algumas peças mecânicas que elas têm um formato mais cilíndrico, né, mais abaloado, mais arredondado num ponto, no outro ele já tem outra característica. Então, mostrando que é necessário, né, o que a gente chama ali de desenho conjunto, né, com o fim de fazer uma montagem, né, do nosso contexto. Bom, prosseguindo. Eu falava lá que a gente precisava saber... Caiu a conexão, acho que a minha da sala e entrou de novo. Pois é, mas eu acho que foi só a tua, Rogério. O Rafa falou comigo nesse meio tempo que tu saiu da sala, né? Sim. Sim, eu acho que foi na tua mesmo. Mas tu vê que tu não pediu nem permissão para voltar lá. Não sei, foi rápido assim que a tua conexão caiu e voltou. Pois é. Bom, prosseguindo. Eu falava para vocês que nós tínhamos lá os instrumentos, né, para o nosso desenho, não era isso? Sim. Então, o primeiro, né, gente, parece... Mas são os grafites. Grafite é o material ao qual possibilita a escrita. Eu falava para vocês que nós precisávamos ter cuidado com a caligrafia. Cada setor da nossa planta envolve uma caligrafia distinta, não é isso? As cotas, elas têm um certo grau de responsabilidade, por assim dizer, dentro de uma planta. O selo da planta, que vocês vão aprender aqui depois, tem outros graus de responsabilidade. E para isso, a caligrafia, o preenchimento, né? O quanto aquela fonte ali é mais ou menos cheia, vai nos representar a importância, a hierarquia seria o termo correto dentro do nosso desenho. Não é isso, Rogério? Me ajuda. Correto, né? É isso que tu faz lá, né? Sim, isso mesmo. Isso mesmo. Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui? Nós temos ali os grafites. Vocês sabem, né, que o grafite, ele é um elemento aí da natureza, né, com esse fim de proporcionar esse tracejado, né? Eles são classificados como os mais duros e os médios e os nem tanto, não é isso? Vou mostrar aqui para vocês. Os maciços, né, que seriam os termos. Então, lá nós temos as séries H de grafites que nos proporcionam um grau de dureza, né, maior, que são classificados aí, né, 4H, 5H, 6H, 7, 8, 9H. Então, o que eu quero dizer para vocês com isso? Né? Alguns vão nos proporcionar uma escrita mais fina, mais cheia, né? Mediana. Nós temos também os da série B, que são os maciços, que a gente chama. 7B, 6B, 5B, 4B, 13 e 2B. Então, um outro tipo, né, de traçado. E os médios, né? B, HB, FH, 2H, 3H. Bom, quem nunca foi lá na livraria e comprou lapiseira? Não sei se vocês costumam usar lapiseira. Que às vezes é que nem outros produtos, né? A marca se sobrepõe, né? As lapiseiras HB, não é isso que a gente pede lá? Uhum. Elas trabalham, então, com que tipos de grafite, as HB? Que a gente usa lá, normalmente, aí na escola.
com os médios, não é isso? Correto? Quando eu vou na livraria e peço uma HB de 9, o que eu estou usando? Um grafite médio. Vocês sabem, né, que a de 9 ela tem uma ponta mais grosseira, não é isso? Nos dá uma letra mais cheia lá no caderno. Eu usava muito a 07 da HB, uma ponta bem mais fininha, própria para um outro tipo de desenho. Então, é isso que a gente precisa compreender na questão da caligrafia, né? Quem vai, que eu não acredito, né, que alguém vai fazer desenho aí manual, né, com a era da tecnologia hoje, mas essa é a série, né, de grafites aí que nos possibilita. Até aí tá tranquilo, gente? Sim. Então, ó, aqui eu botei para vocês no próximo slide, né, ainda falando com respeito aos grafites, o que nós temos que ficar guardado aqui para os nossos apontamentos. No desenho técnico, linhas finas são executadas com grafite 2H. As linhas intermediárias com grafite HB. E as linhas grossas com grafite 2B. Então, gente, mostrando que tá correto, né? Vamos ver aqui, ó. As finas são com grafite 2H. A linha H. São os mais resistentes, não é isso? Sim. Desculpa, os médios, né? 2H. As finas. As intermediárias com HB. HB. Lembram que eu falei que a linha HB tem a 07, a 09? Então, tudo mediano, não é isso? E as grossas com grafite aí 2B. Então, tá na nossa linha de maciços da série B. Até aí, tranquilo? E andar não consegui, cara? Tranquilo. Eu não Tranquilo, sei, é um pouco né? pra baixo e o resto pra cima. Eu Bom. não consegui. Aqui, gente, eu nem dissertei muito, né? Uma pra cima, o resto Eu pra baixo. saí com ela. Outros instrumentos que a gente que nós temos aí como subterfúgio para desenho são as borrachas. Gente, o que temos muito para falar das borrachas, além do que eu botei ali, que são elementos prismáticos. O que significa ela ser prismática? Dá para enxergar o desenho que eu botei aqui para vocês? Sim. Muito utilizado, né? Essa aqui é aquela que vem com uma proteção, né? Uhum. E ela é em formato de prisma mesmo. Por quê? Isso é uma vantagem, né? Esses cantos com arestas vivas, esse design da borracha nos permite um acabamento, né? Melhor, não é isso? Quem concorda? Melhor para pagar com cantinho. Exatamente. Então, é uma questão aí, né, de facilitar, né, de favorecer o trabalho. Bom, dentro ainda dos instrumentos para desenho, nós temos a questão dos escalímetros. Quem já viu um escalímetro? Eu já vi. Todos já viram, eu acho, né? Para que serve o escalímetro? Para te verificar o desenho, em qual escala ele tá. Isso. Então, tu vai ver, vamos supor, se que tá 1/20, daí tu vai lá e vai ver o tamanho que tá o desenho, tu já vai saber que tá na escala de 1/20. Isso. Quando eu pergunto para que nos serve o escalímetro, eu estou falando não só na transferência de escalas, ampliação, né, ou redução, porque ele nos possibilita isso. Se eu entregar para vocês uma planta de detalhe,
Eu entrego ele normalmente em que escala, Rogério? Posso entregar na 1:20 um detalhe de um corte, de uma viga, por exemplo? Não, nas que eu faço, geralmente é 1:10, 1:15. Menos Porque tem as escalas 1:25, 1:50, que são os padrões, né? São padrões. O Rogério falou uma coisa importante. Gente, nós temos vários tipos de escalímetro. Primeira coisa que eu quero dizer, escalímetro não serve para fixar na folha e traçar uma linha. Concordam comigo ou discordam? Concordo. Concorda? O que serve para mim traçar uma linha? Régua. Régua. Escalímetro é para transferência de escala. Ou seja, vou reduzir ou ampliar o meu desenho. Por que lá o Rogério falou que nas plantas dele ele faz normalmente em escalas 1:10? Significa que ele pegou um detalhe de algo muito grande, não é isso, Rogério? Sim, sim. Sim, e ampliaste para ficar facilitado o leitor a visão. Tô certa ou tô errada? Sim, isso mesmo. Isso mesmo. Então, quanto menor aquela proporção, 1:10, por exemplo, significa que eu estou ampliando o meu desenho. Quanto maior a minha proporção, 1:125, eu estou reduzindo o meu desenho. Reduzindo o meu desenho. Então, parece que é ao contrário. Se eu reduzo lá a proporção da minha escala, eu estou ampliando. E ao contrário, né, estou reduzindo o desenho. Então, é isso que significa. Existem vários tipos, né, de escalímetro. Em torno de uns 6 com escalas. O nosso escalímetro aqui do curso de mecânica é o escalímetro número... Não sei se enxergo aí, a letra parece que ficou pequena. Número 1. O que significa o escalímetro ser o número 1? Significa que as 6 escalas que eu vou encontrar lá são estas, que eu botei aqui. Tentei pôr em vermelho achando que melhoraria, não deu. Quais são as que eu vou encontrar no nosso escalímetro aqui do curso de mecânica? 1:125, 1:100, 1:75, 1:50, 1:25 e 1:20. O Rogério deve ter um outro tipo de escalímetro. Tu lembra a numeração lá, Rogério? Não lembra? Eu não, na verdade, eu não uso muito, né? Como é só no CAD. Só no AutoCAD. Então eu só faço rascunho na mão. Sim. Gente, o escalímetro, o que eu tenho para dizer para vocês, além do que nós já falamos aqui? Ele é algo preciso. Eu não posso, que nem eu vejo muitas vezes as pessoas lá na obra utilizarem a trena. É correto isso? Não, né? É o escalímetro. É aquele instrumento que é capaz de fazer este serviço. Dentro dessas possibilidades que eu dei para vocês, tá? Olha quanto nós podemos, né, aumentar a nossa planta, o nosso desenho, ou reduzir. Vocês vejam que nesta zona aqui, né, ela começa a ser ampliada, né, de uma maneira bem significativa. E ao contrário, né, reduzida. Então, só para vocês entenderem, né, para a gente já começar a pincelar a questão das escalas. Lá na construção civil, por exemplo, às vezes a gente entrega uma planta chamada planta de situação. Ou seja, a gente localiza a nossa casa, o terreno, dentro de uma quadra. Qual escala vocês usariam para fazer, para mostrar esta planta?
Desculpa, eu não escutei. Eu tenho uma planta, o exemplo que eu dei aqui, tá? De uma planta de algo grande, porque eu quero dizer que eu preciso representar dentro de uma quadra o terreno da minha casa. Qual escala eu usaria? Vamos supor, para fazer uma quadra tem quanto? 100 metros. 100 metros. 1 hectare, não é isso? Isso. Uma quadra. Então, imagina um terreno de 10, vamos supor, né? De largura. Eu tenho que ampliar ou reduzir, primeiramente? Tem que reduzir ele, né? Para te... Tenho que reduzir. Perfeito. Se eu tenho que reduzir, eu posso usar a escala, vamos supor, 1 para 25? Estaria Não. reduzindo. Hã? Estaria reduzindo 1 para 25? Não, para 25 eu estou ampliando o meu desenho. Não, desculpa, eu não entendi. O que tu falou? 1 para 25? Se eu tenho que reduzir este desenho a fim de caber num papel na hora de imprimir, eu perguntei e tu me respondeste que tu tinhas que reduzir o desenho. Sim. Porque se eu deixar, você sabe que ele não vai caber na folha, né? Se eu for botar ele em medidas convencionais, né? Em escalas normais, né? Fidedignas à realidade. Tu me disseste, preciso reduzir. Se eu preciso reduzir, eu tenho que começar a pensar na escala 1 para 25, pelo menos, né? Concorda? Acho que quanto menos, mais reduzido, né? Exato. Ou seja, eu vou estar pegando aquela medida, né, que eu tenho da quadra e vou estar reduzindo 125. Concordas, Rogério? Para ti é mais rápido isso no CAD, né? Ah, sim. No CAD é muito fácil. É que depende do tamanho do papel também, né? Exato. Aliás, eu estou falando disto já aqui, apesar da gente estar recém vendo o que é um escalímetro, né? Justamente para a gente começar a trabalhar isso na nossa cabeça. Porque nós temos que entender aqui em desenho várias escalas. Nós temos que reduzir o nosso desenho, fazer ele numa escala de redução, para que o nosso... para que nós possamos enxergar ele de uma maneira fidedigna, né? Dentro das dimensões dele. E também temos que pensar no nosso papel. Porque este desenho que eu disse para vocês que está em escala, vamos pôr, né, 1 para 50, que é aí o que a gente consegue enxergar uma planta, vamos pôr, de uma casa, bem, com as cotas, com tudo que ela representa ali, eu tenho que pensar em que papel eu vou colocar. Então, eu preciso fazer mais de uma redução ou de uma ampliação, concordam? Quem vai mandar é a minha folha. Por isso que ela faz parte, assim como vocês estão vendo aqui os instrumentos de desenho, que é aqueles que me permitem, né, fazer um traçado, nós vamos ver logo em seguida a importância do papel. Então, aqui eu coloquei ainda, né, dentro dos instrumentos para desenho, a questão das réguas. Falamos aqui do escalímetro e das réguas. Para que servem as réguas? Fazer o traço, né? Notem, elas vêm em milímetros e grifam aqui também em centímetros. Tu já tens uma ideia, né, de escala, milímetro, centímetro aí dentro de uma régua. Vocês já viram para isso lá em cálculo técnico, né? Tudo que eu estou falando, começando a falar aqui de redução, ampliação, já foi visto lá, né? Sim? Ampliação e redução, não. Tá, mas vocês não viram lá? Vocês não passaram de milímetro para centímetro, para decâmetro? Não, sim. Então, passamos. Passaram, né? Então, aqui nós vamos... Em desenho, o que a gente trabalha, basicamente? Mais vocês do que eu em milímetros.
A gente fala de metro, de centímetro aqui? Não. O instrumento de vocês é um escalímetro, né? Para transformar isso em milímetros. Aí é construção civil, né? Desculpa, seu Pedro, não entendi. Não, que centímetro se usa em construção civil, né? Centímetros de E construção milímetros civil. é em mecânica. Isso. Lá dentro da obra, tudo em centímetros. Dentro de uma, né, de botar lá uma planta de uma residência, por exemplo. Para vocês, tudo em milímetros. Então, por isso que a régua aqui já está grifada, né? Ela vem com aquela ideia aí de centímetros, né? Que é o que a gente enxerga ali no primeiro momento. Mas entendam, né? As escalas estão aqui para milímetros até compor isso, que é o foco aí de vocês aqui em mecânica. Bom, quem já viu esse instrumento aqui? Ele é um compasso. Compasso. Para que serve um compasso? É muito útil. Muito. Muito, Demais. muito. Então, um compasso nos permite... Não precisa nem esquadro. Tu tendo um compasso na mão, tu não usa nem esquadro. Tu tendo um compasso na mão, tu pode ter um transferidor, tu consegue projetar ângulos, não consegue? Eu uso um esquadro, não uso esquadro. A partir de uma linha, eu não uso mais esquadro. Tu usa só compasso. compasso de transferência. Então, quando lá na escola, né, a gente estudava isso quando fazia desenho, não é? O compasso está aqui, ele é um dos nossos instrumentos, né? Eu diria já rudimentar para uma era de desenho em AutoCAD, mas precisamos ver que ele traça circunferências, ele traça arcos de circunferências, ele transporta medidas. Por que eu digo que ele transporta medidas? Um compasso, né, lá, bem equipado, né, para um desenho, ele além de ter a ponta seca. O que é a ponta seca, gente? A ponta que é em aço. Fixada no centro. Isso, é aquela que tu vais ter ali, né, como origem, né? Tu vais fixar praticamente, vais a partir dali não mudar mais ele de foco, de lugar. Então, esta é a ponta seca. A porta ali grafite, né? Que é onde a gente coloca o grafite. Lembrando que o estudo de grafites que a gente fez agora há pouco ali, né? O estudo. Aquele remember, né? Que a gente já viu isso lá na escola. Então, saber, né? Para qual fim o nosso desenho é? O que nós estamos agora querendo informar? Esta vai ser aquela ponta ali que vai ser colocada, né? O grafite que vai ser colocado nesta porta aqui. E a questão da articulação. Então, quando eu digo que ele é um transportador aí de medidas, né? O Rafael até comentou que em um determinado ponto ele só usa, né, o compasso, significa, né, porque eu consigo fixar ele, não é isso, Rafa? Sim, eu uso ele a partir do ponto da ponta seca ali, eu traço qualquer reta e dali eu vou originar meus outros pontos, entendeu? Onde eu vou ter os ângulos. Exato. Então, tu consegue aqui, né, com a fixação dele, fazer o transporte disso. Bom, quem é o fiel escudeiro dele? Tá aqui, quem é que lembra? Transferidor. O transferidor de graus. Lembram lá, né, quando criança, né, a gente utilizava na escola, né, muito disso. A gente conseguia ter, através de um transferidor, a ideia, né, de ângulos. Por quê? Porque o conceito de um transferidor, né, é um instrumento de medição que determina os graus dos ângulos com precisão. Então, aqui, né, esse é um transferidor fixo ou não? Sim, né? Quem é que concorda?
Nós temos aí os transferidores fixos de 180 graus e os de 360. De quantos graus é esse? 180. 180. Por quê? Porque é meia circunferência. Meia circunferência. Então, a resposta correta é exatamente essa, né? Não é porque está aparecendo o 180 apenas aqui, né? Que isso seria o simplista. A resposta é essa. Aqui nós temos meia circunferência. O outro transferidor de 360, nós teríamos a volta completa. Inteira, circunferência completa. Então, aonde seria os 360 dele? Em que parte desse desenho aqui que eu mostro para vocês? Aí, partindo do zero, Isso. voltaria lá no zero. Isso. Porque vocês vejam, nós temos aqui a nossa origem, 90 graus, corretíssimo, né? Porque nós estamos vendo aqui, ó, a linha de fé, que é esta linha vermelha, é a chamada linha de fé, ou seja, a linha que divide, né, a circunferência. E nós temos 90 graus aqui, provando que está correto, né? Porque 90 graus é sempre ortogonal, perpendicular à linha de fé, não é isso? Sim. Sim. Então, 90 graus, 180, né? 270 e 360. Acabaria aqui no zero, que nem o Rafa aí comentou. Então, gente, novamente, né? Comentando. Ele é um instrumento de transporte. A gente desenha utilizando ele como instrumento de que modo? Eu falei que ele era o fiel escudeiro lá do compasso, não foi isso? Sim. A gente vê a angulatura dele ali e consegue transferir isso através de um ponto, né, com o compasso, não é isso? Não serve para a gente ficar fazendo círculos ali com caneta em torno dele. Por quê? Porque ele é um transferidor de graus. Ele tem que ter aquele limbo, que chama, que é ali aquela periferia da semicircunferência, fidedigno. Tô certa ou tô errada? Certo. Tô certa. Então, ele é um instrumento, né? Mas não quer dizer que nós vamos fazer aí os traçados completos com ele. Bom, nós temos aqui transferidores móveis, né? Que eles são de ângulo ou com ou sem relógio, né? Então aí é um outro modo aí de ver. Nós não utilizamos muito isso, né? Eles dão aí milésimos, né, do ângulo. Normalmente isso aí é utilizado pelos militares, né? Não é comum aqui, mas como faz parte, né, de desenho, a gente sabe que existe, né? Estamos só citando aqui, não vamos nos focar nisso, tá bem? Posso prosseguir? Já prossegui. Pode. Quem é que já viu isso aqui antes? Esse desenho aqui? É uma régua. Falou da régua T ou da folha? Da régua T, né? Então, nós temos aqui uma régua T. Aqui, ó, parece uma prancheta, né? Aqui onde eu estou passando o cursor. E ela está acoplada ao lado, na lateral esquerda da prancheta. Ela nos dá sentido de movimento de qual modo? Neste exemplo que eu estou dando. No caso, na horizontal, né? No caso, o sentido tá vertical da seta, né? Mas isso. O movimento dela é no sentido vertical, porém... Mas a projeção no sentido... a direção é este. Então, ela é composta aí pelo cabeçote, que a gente chama, né? Que é aqui a extremidade da régua, e pela haste.
Gente, essa régua T eu posso utilizar numa prancheta, eu posso utilizar naquelas mesas de desenho. Quem é que lembra das mesas de desenho? Quem já viu? Eu já vi. Tu já viu? Alguém mais viu? Já. Então, assim, ó, quando eu estudei, né, desenho em 1900 antigamente, que eu não vou falar mais disso, me magoa. É verdade, quando eu me formei lá em 1998, no extinto CTI, no curso de eletro, eu utilizei isso. Como é que era lá? Era uma mesa enorme, tá? Quem já viu isso vai concordar comigo. Forradinha ali, né? Essas mesas, elas tinham elásticos, né? Por exemplo, a mesa tá nesse sentido, né? A mesa aqui. Então, ela tinha elástico, né? E uma régua aqui e também tinha outra para esse movimento aqui. Ou seja, porque neste desenho que eu botei para vocês, onde eu tenho uma prancheta e a régua acoplada só nesse sentido, eu possibilito, que nem o Rafa falou, eu mexo a régua no sentido vertical, mas eu possibilito o trabalho só nesse, não é isso? Isso. Lá no extinto CTI, eu não sei se o IFE tem isso aí ali, nem que seja para mostrar, né? Eles tinham também no outro. Bom, nós desenhávamos em papel manteiga a nanquim, que nós vamos ver aqui hoje. E ali era importante tudo isso que nós estamos falando do grafite. Porque agora mesmo, quando eu perguntei da régua, né, da mesa lá, da régua T, o Rogério, que trabalha com desenho, acho que diariamente, né, fazendo lá projeto, né, Rogério? Sim, Ele não fez nenhum semblante de que já viu isso. Não. Nunca Não vi viu. mesmo. Não viu mesmo. Não. Então, mostrando Só que ouvi lá era... falar, só. Oi? Só ouvi falar, só. É. Então, assim, eu cheguei a desenhar em papel manteiga. Vocês vão ver aqui em desenho, aqui comigo, que aquele papel manteiga escrito a nanquim, tu nem usava borracha. Tu usava um estilete e raspava aquela tinta. E quando ficava borrado, como é um documento, o que tu tinha que fazer com aquele projeto imenso de uma folha zero? Porque uma folha zero é imensa. É várias A4, né? Que a gente viu. Amassava e botava fora. Então, assim, ó, nós desenhávamos, tá? Com as normas aqui na cabeça, do lado ali, porque não tinha erro. Senão era muito trabalho. Imagina o final de um projeto, que nem era no nosso caso lá. Por exemplo, nós desenhávamos lá bobinagem de motores. Imagina errar lá no meio e botar tudo fora. Então, assim, era um trabalho muito maçante, né? Coisa que o AutoCAD já... Mas, para que se use o AutoCAD, a gente tem que ter esses conceitos, né? E agora o Rogério vai ter que concordar comigo, né, Rogério? Sim, com Tu certeza. tens que ter todos os conceitos de reta, de ponto, né? De tudo isso que a gente está vendo aqui, para que tu possa fazer lá, jogar correto no teu programa. Então, né? Quais os conceitos que eu grifei aqui para vocês desse tipo de instrumento aí de desenho? Ela tem a finalidade de traçar linhas horizontais, paralelas, no sentido do comprimento da prancheta, né? Ou mesa de desenho, eu botei aqui, porque nem sempre vai ser uma prancheta. Ela serve de apoio aos esquadros para traçar paralelas verticais ou inclinadas. Então, olhem bem. Nós temos aqui, deixa eu ver, ó. Por exemplo, eu tenho uma régua T, né, presa no elástico. Vamos pôr lá na mesa que eu falei para vocês, né? Eu poderia ter prendido ela num sentido, neste, por exemplo, vertical, ou aqui, no horizontal. Mas, qual fosse o sentido, eu conseguiria trabalhar com os meus esquadros e dar angulatura, não é isso? Ó, a junção desses dois esquadros aqui, eu consegui um ângulo de 75 entre eles. Eu sei que se eu traçar... Sabe onde tinha essas mesas aí, que eu além do Senai, para quem serviu a Marinha, não sei se alguém serviu a Marinha, nos navios para fazer a carta náutica tem essa mesa aí. É mesmo? Para transferir. Sim.
Se tu for no navio, um dia que tiver uma oportunidade de fazer uma visita, tem essas mesas de desenho para fazer a posição no canal, né? De acordo com o navio ali. Aí tem um mapa, tu prende o mapa nessas tiras de elástico, que nem tu falou, e ali tem a régua. Essa régua e tem uma outra régua, eu não sei o nome, que ela é articulada, são duas réguas, tipo na posição, duas réguas retas, porém com uma articulação, duas articulações, tu vai movimentando ela nesse sentido assim, ó, como se fosse a caneta, aí uma faz assim, ó, uma para cá e a outra acompanha, até tu chegar ao ponto no canal para te dar a posição certa, entendeu? Sim. Tem essas mesas aí. Essas aí que tu falou do estilo da Marinha eu nunca vi. Mas lá no IFE, parece, tu tá falando, parece que eu lembro desses dias que eu fui por lá e tem ali na entrada uma espécie de museu. Daqui a pouco, né, para quem visita ou passa por ali, tem como ver também, que eu acho que tem até mais acesso que na Marinha, né? Mas, assim, o que eu quero mostrar para vocês, ó, a N possibilidades, né, que ela nos dá. Vejam que aqui, né, a junção, ela na posição correta e a junção dos nossos esquadros nos possibilitam angulaturas diversas e que nos dão desenhos aí precisos, apesar de serem à mão. Bom, os esquadros. Gente, quais são os esquadros que a gente tem? Tá aqui, né? 30 e 45 graus. O que significa? Nada? Significa que 45 é um de 45 por 45 por 90 e o outro seria 30 graus na ponta, 60 na outra e 90, né? Isso. Bom, em primeiro lugar, eu vou ampliar um pouco a imagem para que a gente admita algumas coisas que é lá da disciplina de cálculo. Que eu não sei se vocês viram desse modo, mas é matemática, tá? Geometria lá da matemática. Bom, o que significa essa linha que eu estou passando o cursor aqui do mouse? Qual é o nome dela? Hipotenusa. 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 O que é esta aqui? É a de... Cateto. Cateto. Cateto adjacente. Adjacente. Então, lá na fórmula de geometria, não é isso? Significa que este cateto ao quadrado mais este cateto ao quadrado, a hipotenusa tem que ser a soma dos quadrados dos catetos, não é isso? Dos catetos, positivo. Positivo. Então, aonde está a hipotenusa? Este aqui é a hipotenusa do esquadro de 60, 30. De 30 graus. 30, de 30 graus. Esta é a hipotenusa. Aonde é a hipotenusa do esquadro de 45? Uma extremidade do 45 a outra aqui, ó, cantinho. Seria. Perfeito. Perfeito. Então, o que eu quero mostrar com isto para vocês? O meu esquadro, ele pode ter a dimensão que eu queira. Sim ou não? Pode ou não pode? Acho que Posso? encontrar no mercado. Posso ou não posso? Tá, pode ser que eu não encontre no mercado, mas eu estou perguntando para um fim prático, porque a gente tem que entender que a dimensão dele, a dimensão do meu esquadro para o de 30 graus, ela é o cateto que manda, não é isto? Sim. Sim. A dimensão do esquadro de 45 é a hipotenusa que manda. Em palavras rudes, eu diria para vocês que o tamanho do meu esquadro, quanto ele tem de altura, vamos dizer,
Entre aspas, tá, gente? Isso é muito grosseiro do modo que eu tô dizendo. Tá? Para o de 30 graus, é o tamanho do cateto. Para o de 45, é o tamanho da hipotenusa. Por que que eu disse para vocês que, tendo os conceitos matemáticos corretos, eu posso ter a dimensão que eu precise? Por quê? Quem é da construção civil? Acho que o seu Pedro conhece coisas da construção. Ele falou aquela hora, mas acho que ele não está ali. Tá aí, seu Pedro? O senhor é da construção civil? Não, Não? Ah, mas pensei. trabalhei anos. Então, como é que o senhor mediu o esquadro lá na obra? Não media. Agora ele vai me dizer a verdade. Não media. Não media. Eu trabalhava na parte de armação de ferro, Ah, o senhor era ferreiro. essa parte de medição. Gente, Isso. o que que eu quis dizer para vocês com isso? Por exemplo, um exemplo, ih, não consegui dizer a palavra. Um exemplo prático lá da obra, tá? Eu tenho uma peça, um dormitório qualquer, em retângulo, por exemplo. Eu quero saber se a minha parede está correta aqui, se ela fecha o canto, se eu vou botar o meu porcelanato lá no chão e ele vai ficar correto, sem ter aquelas nesgas do lado, que fica feio, né? Eu quero botar Horrível. aquele... Oi? Horrível. Ficou horrível. Eu quero enfiar o porcelanato aqui e ele fechar correto nesse canto e correto nesse. Eu tenho que tirar o quê da peça? Esquadro. O esquadro. Esquadro. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso? A A gente- gente coloca a linhazinha e vai só mede a hipotenusa ali, né? Ou tu Perfeito! bota. Perfeito! O Como famoso 60-80 dá 1000. Dá 1000, exatamente, que eu ia falar. Dá 1000. Então, é isto que as pessoas lá fazem. Porque nem sempre a gente tem como locar alguma coisa, né? Do modo mais prático e da maneira ali, né? Com todo o auxílio que a gente tem hoje. Então, o nosso esquadro, ele é útil lá para o nosso desenho. E não dá pra fazer esse quadro com linha também? Quem é que falou? Não entendi. Pedro? Fazer esse quadro com a linha? Sim, lá na obra a gente faz isso. Eu faço isso lá com os guris. A gente põe uma linha, que nem alguém aí comentou, acho que o Rafa, né? Tu põe ali dimensões, tu põe, sei lá, 40, 50, tem que dar o quê na outra? Oi, Nós temos- Oi, Charles. Caiu minha conexão. Caiu? Voltei agora. Tranquilo. Então, lá a gente põe a linha e mede a hipotenusa. Porque não importa, gente, a medida que eu vou pôr. O Rafa ali, ele deu o exemplo de... Quanto tu deu, Rafa? De 50? 60-80. 60, 80, e se a outra ponta tem que dar 1000. Porque eu quero dizer para vocês que o que acontece? O que me interessa lá é este valor aqui. Que hipotenusa. Este cálculo aqui. Porque a soma ao quadrado deste tem que ser a raiz da minha hipotenusa. Então, a gente usa normalmente, né, cálculos ali que a gente faça de cabeça, que nos possibilite, né, a medida praticamente que... O pessoal falava muito no 3-4-5, né? 3-4-5. Por que 3-4-5? Porque 3 dá quadrado dá 9, o 4 dá 16, 9 mais 16 dá hipotenusa, que dá 25. Que dá 25, que é 5. Raiz não é isso? é 5. É isso aí. Então, é aquele famoso 30 centímetros, 40 centímetros, tem que dar 50 daqui, aqui, a diagonal. Isso, gente, é esquadro.
isso é a nossa disciplina aqui que nós estamos aí vendo e fazendo aí um transporte para a nossa realidade. Bom, dentro disso, ó, os desenhos que eu acho que eu não me lembro se eu mostrei esse para vocês, acho que não, né? As possibilidades, né? Nós conseguimos aí, através da régua T, fixa numa prancheta ou na mesa de desenho, aquela mesa astronômica, né? A gente tem a possibilidade de linhas, né, nas laterais, angulaturas, né? E também aí o manejo delas, né, no sentido aí horizontal. Essa figura eu já tinha mostrado, então vamos adiante. Bom, eu falava para vocês, né, dos nossos instrumentos, que um deles era a importância aí dos papéis. Este aqui é um papel manteiga. Não dá de enxergar muito bem aí na figura. Eu vou ver se depois eu mostro, eu consigo um vídeo para vocês, né? Mas o que mostra, né? O que nós temos aí de conceito para esse tipo de papel? Ele é bem fino, ele é semi-transparente, ele é fosco. Então, ele é um papel utilizado para estudos, né, e esboços, aceitando bem desenho a lápis. Por que eu estou dizendo isso? Porque agora, com outro papel, a gente vai ver que não aceita desenho a lápis. Aceita desenho a nanquim, que é aquele instrumento aí que eu lá, né, no passado, utilizava bastante lá nos meus projetos, porque não tinha. Existia, na verdade. Rafa, Rogério, tu viu falar de AutoCAD 14? Não. 14? Pois é. É. Eu pensei que o primeiro fosse 95. Não. Foi o 14 que já era o 14. Então, assim, foi quando eu comecei no ano de 2000. Era um AutoCAD pesado. Ele não roda mais, né? Não tem mais computador que suporte ele, né? E ele, naqueles computadores bem do passado, bem rudimentares, ele ficava muito pesado e caía o programa. Então, nós tínhamos os disquetes. Não, os disquetes vocês ouviram, né? Não comecem. Não, parem. Parem que os disquetes vocês sabem. Lembram? Eu não lembro. O Rogério tá brincando, né? Comigo. Pô, tá louco. Pretinho com uma latinha no meio ali, Isso coisa de inox mesmo. no meio. Isso Ele não é mesmo. tão novinho assim. Isso mesmo. Então, Tá assim, louco. para ter um projeto daqueles dentro de um disquete, ele não tinha, né, muita capacidade de armazenamento ali, né? Então, tu tinhas que salvar a cada 5 minutos, né, o teu material, porque caía toda a conexão, né, e extinguia. Bom, mas ainda nessa época que entrou esse subterfúgio aí computacional para desenho, ainda era bem aceito o papel manteiga, ainda existe, né, em alguns lugares, né, esse tipo de formato aí de desenho, né, para documentos, e é bem aceito, né, tem aí, né, nas mapotecas, né, a gente tem ainda muitos e muitos desenhos feitos nesse tipo de papel. Então, ele aceitava bem lápis, né? Porém, existe o papel Canson. Quem já ouviu falar? Esse o Rogério já ouviu. Não, coçou a cabeça. Eu nunca vi. Tá, mas esse aqui é o papel do mercado, não é isso? Pode ser, não pode? Aqueles desenhos lá que eu mostrei. É a folha de ofício normal. Não, não é que ele seja uma folha de ofício, tá? Esse aqui eu mostrei para vocês o desenho aí de um Canson A4, tá? Ele é um papel opaco, ele é encorpado e ele recebe tinta. Ou seja, ele pode ser, né, colocado numa impressora, não pode? Uma impressora A3, se for o caso do A4, aquelas convencionais que a gente tem em casa. E no caso, né, de um papel aí para plotter, né?
ele recebe bem o toner, que é o nome aí mais popular, né, da tinta lá, né? Ele é tipo aqueles papel de certificado, mais ou menos, ou não? Aquele é mais crespo, eu acho. Ele é um papel mais encorpado, né? Ele é um papel com uma outro tipo de textura. Tem também aqueles papéis para desenho. Eu esqueci a espessura dele agora, eu até tenho aqui em casa, eu vou mostrar amanhã para vocês. É um papel bem encorpado, né? Onde a gente desenha lápis também nele. Mas esse tipo que eu estou mostrando aqui é aquele que a gente usa lá na impressora, que a gente pode fazer uma planta mesmo. Tu sabe do papel que eu estou falando, né, Rogério? Tem plotter lá? Como a gente tem a central de DocTech, então eu não mexo muito com papel, né? Meus Tá. arquivos são todos digitais. Bom, mas as plantas, gente, são papéis aí convencionais. Eu vou mostrar aqui para vocês uma planta. Você só não acha graça, tá? Que ela já tá assim bem nublada, de tão velha. Ó. Isso é um tipo de papel, só para vocês terem uma ideia. Estão enxergando? Você é de 98? Não, essa aqui eu peguei algo anterior a mim, tá? Essa aqui já te digo, deixa eu ver. Não, é de 95. Eu era estudante, tá? É de um colega, isso aqui é de um edifício que eu fiz obra, tá? É uma planta de detalhes. Não sei se vocês conseguem enxergar daí. Dá de ver mais ou menos. Hã? Dá de ver mais ou menos. Ó, por exemplo, o exemplo que eu dava para vocês. Aqui, ó, é um vigamento, ó. Que une um pilar a outro. Então, quando a gente seciona ou cortou aqui no meio, eu consigo mostrar em detalhe o corte da viga. É como se eu estivesse enxergando essa viga aqui de frente, não é isso? Sim, parte interna dela. A parte interna dela. Então, isso é uma planta de detalhes. Provável que esteja na 1:25 essa escala aqui. Está mesmo. Então, quando uma pessoa pegar o escalímetro, ela consegue fazer o transporte disso. Então, gente, isso é um tipo de papel, ó, o Canson, que é o que permite aí tintas. Outras coisas que eu quero mostrar para vocês. Estão vendo aqui, ó, que nós vamos estudar amanhã? Isso é o selo. Projeto estrutural. Então, mostrando, né, ali as informações que as pessoas vão receber. Isso também nós vamos nos organizar melhor amanhã, quando a gente adentrar aí, né, para ver ali as configurações, né, onde é que a gente pode disponibilizar a nossa planta, o nosso desenho dentro daquela planta. Bom, eu tenho um outro papel, um outro para mostrar para vocês. Conseguem ver esse papel aqui? Não é o mesmo daquele? Sim. Olhem a textura. Parece. Ele parece meio plástico, assim, meio... Ó. Conseguem ver que não é igual a um papel convencional? Sim. Ó. Parece meio impermeável. Parece aquele que coloca na forma para fazer bolo, né? Esse papel Isso, meio papel impermeável. manteiga, né? Papel vegetal que chama. Então, mas vocês vejam, isso aqui, gente, que vocês estão vendo neste papel, tá? Vejam que tem os mesmos detalhes, ó, que eu falava para vocês, ó. Aqui tem uma viga, aqui tem um corte também, ó. Aqui tem uma tabela mostrando lá, tá tão grande aqui a planta, ó, mostrando lá a ferragem, né, no caso. Mas vocês vejam que isso aqui não é impresso. Estão vendo? Isso aqui foi feito a nanquim, com caneta, com tinta de nanquim. Então, só para vocês verem a diferença.
E o outro tipo de papel, né, é o vegetal. Alguém falou do papel de bolo, né? Ele é semi-transparente, ele é espesso mais que o papel manteiga, aceita bem o nanquim e lápis. Lembram que naquele primeiro papel, que era o papel manteiga, ele só aceitava o quê? Lápis, lapiseira. Lápis. Ele só aceitava o lápis. Por que que ele só aceitava o lápis? Porque como ele era um papel, ele tinha uma certa espessura, mas nem tanta que nem este, né? Então, ele só tinha condições de receber aquela escrita de lápis e não com tinta. Este aqui, o manteiga, vejam ali pela foto, né? A textura dele, ele é bem... ele é transparente também, mas ele tem mais corpo, né? Que aquele outro papel. Por isso que ele pode ser aí nanquim, lápis com grafite duro, né? E permite raspagens, correções no desenho, né? Lembram que eu falei para vocês que quando se desenha nanquim, a gente não apaga com a borracha? Porque é tinta. Então, ali naquele papel, quando a gente errava, né? Logo que errava, a gente tinha do lado um estilete e a gente fazia ali, né, a raspagem quase artesanal, né, do desenho, que nos permitia, então, apagar aquilo. Claro, gente, eu consigo apagar essa planta aqui que esse engenheiro fez lá em 95? Hoje? Não, né? Eu consegui aquilo, né, praticamente imediato, era só o tempo ali de fazer, de ligar, né? Bom, então, nós temos aí que prosseguir amanhã, né, porque eu não vou conseguir mais falar com vocês hoje sobre isso, as questões aí da padronização do desenho, né, com respeito aí como que nós temos que nos remeter aos nossos leitores lá, as informações, as interpretações, né? O que nós vamos precisar para dispor, né, esse desenho nessa folha, né, nesse papel, a fim de que as pessoas consigam ter, né, o entendimento, a clareza do que a gente precisa. Aí vamos continuar amanhã, ok? Ok. Ok. Então tá. Vai ter chamada? Eu não tô com a folha da chamada, tá? Eu peço para o Rafa amanhã e amanhã a gente vê aqui. Mas vamos deixar gravado, tá o Rodrigo, tá o Rogério, o Charles, o Vitor Bastos, o Rafael, o Jader, o Luciano e o Pedro Denilson. Ok? E a Rafael? respeito de ontem? Não, a respeito de ontem não tem como cobrar presença, porque é impossível agora, né, definir quem estava ou não. Eu me lembro assim do Rogério, eu acho que do Rodrigo, que eu tenho lembrança, se eu não estou errado. Isso. Que entrou na sala ontem, depois eu vi que mais outra pessoa acessou, mas eu não consegui nem identificar aqui, não aparecia imagem para mim. Rafael. Até Eu entrei ontem. também. Gente, eu não sei, porque assim, ó, eu me lembro de quem entrou logo que eu abri a sala, eu consegui ter a imagem das pessoas, depois já fechou a câmera e eu não consegui mais. Então, as de ontem nós não vamos nos preocupar com isso. Tá? Rafa, tá aparecendo duas entradas suas na sala. Fala, seu Rodrigo. É que eu uso... A respeito das notas, é direto lá na escola ou pode pedir para ir mandar pelo WhatsApp? Tem que ser lá. Eu vou passar para o Rafa amanhã as notas. Mas tu pode pedir lá ou eu dou aqui para vocês amanhã no final da aula, aí com vocês. Ah, sim. Aí ficaria melhor. Então tá, combinado. Tá bom? Feito, então. Feito, então. Até amanhã. A respeito das duas entradas aí, é assim, ó, que a minha web queimou, daí eu uso o celular, entendeu? E visualizo no PC, porque fica mais fácil. Ah, tá. Não, que agora quando eu fiz ali para chamar aqui, para grifar quem estava presente, eu olhei e disse, ué, tem duas entradas dele. Mas não tem problema. Tranquilo, gente, até amanhã. Até amanhã. Até amanhã, então. Até amanhã, boa noite. Boa noite, Obrigada, boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite. Eu vou pesquisar o que é esse negócio de disquete. Faz favor, né, Rogério? Tu me pesquisa isso?